Olá, povo de Deus. Hoje é domingo, domingo da ressurreição do Senhor. O texto de hoje está em João capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão e ao outro discípulo a quem Jesus amava: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Ele chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Viu também o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e acreditou. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. O texto de hoje aqui nos mostra todo o contexto da ressurreição em João, nos trazendo aqui o primeiro dia da semana, a figura de Maria Madalena, e também um destaque aqui para as posturas de Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. Primeiramente, essa figura decisiva de Maria Madalena como apóstola da ressurreição, como uma mulher que Jesus tinha muita comunhão, profunda comunhão, amizade, vínculo, e ela como essa figura que vai esparramar essa notícia da vitória do Senhor sobre o mal e a morte. E também aqui interessante, além de toda essa questão do sepulcro vazio, todos esses detalhes, as posturas de Pedro e do discípulo a quem Jesus amava. As comunidades, no início, elas tinham uma certa dificuldade em acreditar em alguns sinais da ressurreição, né? Quando a gente escutar um pouquinho os relatos de Jesus ressuscitado, a gente vai perceber isso. Como que esses vestígios também, esses indícios, não eram suficientes para a crença na parte dos membros da comunidade, dos próprios apóstolos, de que Jesus havia ressuscitado. Isso nos mostra também que a ressurreição é um processo também gradual de crescimento na fé. A ressurreição, ela acontece não somente numa dimensão física, concreta e real, mas também na consciência dos apóstolos. Então a ressurreição ela tem uma perspectiva dupla. A sua dimensão concreta, real, física, mas também o Jesus que vai sendo resgatado na mente dos apóstolos e das primeiras comunidades, né? E aqui duas posturas interessantes, a de Pedro e a do discípulo amado. O discípulo representa o amor, a fé, a ânsia pelo mestre, a ligeireza, a esperteza em anunciar, em testificar algo. Nos mostra também a comunidade de fé na ânsia pela confirmação das promessas de Jesus. E aqui a gente tem interessante a perspectiva da corrida, né? A corrida para confirmar essa notícia boa, essa novidade. E a vida cristã também como uma corrida. A ressurreição em si também como uma corrida. A corrida para a glória, para a vitória, a corrida para deixar o mal, deixar os panos no chão. Ou seja, a ressurreição nossa, também de cada dia, como uma corrida diária. Uma corrida para nos aproximar cada vez mais do Senhor.
E aqui é a atitude de Pedro, né? Pedro representa a comunidade apostólica, a chefia, a liderança da igreja, o discípulo a quem Jesus amava. A gente não sabe se por cansaço, um sinal de respeito, espera Pedro confirmar e testificar os sinais aparentes da ressurreição do Senhor, com os panos e o sepulcro vazio. Então, nos mostra também a dificuldade, por vezes, da comunidade, né? De crer, de reacender a chama viva do amor, da fé em seus corações, né? Então a gente tem aqui duas posturas: o amor, a corrida, a ânsia, o desejo de confirmar a boa notícia, mas também um pouco a perspectiva dos que se deixam abater pelo cansaço, pelas más notícias. Então, a ressurreição, o tempo pascal, é muito pedagógico, porque nos ajuda também a cada ano a reavivar esse dom de Deus, essa chama do Cristo que está vivo na comunidade de fé em nós, nos sinais sagrados do pão e do vinho, da palavra, da igreja, na missão e mais tarde na força do Espírito Santo que habita no meio da comunidade apostólica e também de nossas comunidades de fé hoje. Então hoje o Domingo da Ressurreição nos mostra aqui a comunidade agora que vai começar a sua corrida para anunciar a vitória do Senhor. Nós também hoje somos chamados a correr este mundo, a correr, a anunciar e proclamar a alegria, a fé, o dom, a salvação, a correr e percorrer lugares e ao encontro das pessoas, reanimar corações, reacender a esperança de quem entristeceu-se, de quem exige muitas provas, né? Então que o Senhor nos ajude também a testemunhar a sua ressurreição, correndo, nos adiantando, né? Não no desespero, mas de quem vai contar uma grande novidade, a boa notícia, a alegria de Deus, que é a sua vitória final sobre o mal e a morte em seu Filho Jesus, que abre caminhos para a nossa vitória sobre o mal, a morte e o pecado. Se você gostou, deixa aí sua curtida, seu joinha, escreva aí nos comentários, compartilhe com quem você gosta. Um domingo de Páscoa abençoado para você e sua família. Feliz ressurreição do Senhor.